Boa noite, Fátima. Boa noite, Catiúce. Tudo bem? Então, Fátima, você questiona sobre uma sessão de hipnose. A hipnose, ela é uma ferramenta complementar. Ela complementa a terapêutica já utilizada por médico, psicólogo, fisioterapeuta, odontólogo e recentemente enfermeiros. Então, com a hipnose, a gente pode potencializar todo e qualquer tratamento. Porém, em se tratando de questões ligadas principalmente à ansiedade, fobia, medo de falar em público, dificuldade antissocial, ou até mesmo as compulsões, a hipnose ela é muito eficaz. Em média, o tratamento ele varia de 6 a 10 sessões. Quase sempre nesse período, entre 4, 6 ou 10 sessões, o paciente ele se sente totalmente resolvido em suas questões. Aí ele tem alta. Então a hipnose ela é muito eficaz nessas questões. Você conhece alguém que já tenha feito algum tipo de tratamento com hipnose, Fátima? Vamos aí, pessoal. Vamos fazer pergunta. Vamos des desvendar parte dos mistérios, né, que de uma certa forma rodeiam a hipnose. Muito bem. Então, uma médica conhecida sua fez o tratamento e indicou. Boa parte dos médicos hoje eles estão procurando aprender hipnose, porque a hipnose ela tem demonstrado excelentes resultados no manejo da dor, seja dor aguda, aquela dor mais forte, ou aquela dor antiga, a dor crônica. Então, a experiência revela e a literatura reitera casos de manejo de dor de pacientes, por exemplo, com câncer, câncer terminal. E esse nível de câncer ele é tão evidenciado as dores que às vezes nem mesmo a morfina faz efeito. Então, você, Catius, né, que já está no último período, né, montando o TCC, trabalho de conclusão de curso, e apresentar esse tipo de trabalho, tradicionalmente, gera uma certa ansiedade. E a hipnose, sim, pode lhe ajudar, lhe ajudar a manter-se calma nesse momento. Claro que é necessário que você passe por um treinamento comportamental. Além desse treinamento comportamental, você vai aprender a controlar a sua respiração, a se acalmar. Existe uma técnica que a gente faz após colocar o paciente num transe leve, de leve para médio, que é o que chamamos de
âncora. Vamos ancorar um momento da sua vida, uma experiência da sua vida em que você já esteve, você já viveu, ou às vezes nem viveu essa experiência, mas o subconsciente ele cria essa imagética, essa imagem. E quando a gente ativa essa âncora, o corpo da gente, o corpo-mente, essa dualidade corpo-mente, entende como sendo real. Porque o estado ampliado da consciência, que é uma definição básica de hipnose, o cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, para ele é real. Então, quando a gente ativa essa âncora, como, por exemplo, é como se fosse apertar um botão. E a resposta é se acalme, se tranquilize. Às vezes, numa única sessão, consegue se ativar essa âncora. E cada vez que a gente usa essa âncora fica mais forte. Então, especificamente no seu caso, Catius, você precisa passar também por esse treinamento comportamental. Ou seja, separa todo o material, prepara todo o seu TCC, e aí você fará uma apresentação de fato, realmente. Você pode até colocar algumas cadeiras, imaginando que seus professores estão lá sentados, e aí você apresenta esse trabalho para eles. E a partir do momento que você, por exemplo, fizer pelo menos 3 apresentações em dias alternados, tipo dia sim, dia não, pelo menos 3 vezes, o seu subconsciente já vai começar a montar um hábito, um novo hábito. O novo hábito, na verdade, ele é instalado depois de 21 repetições. Mas você faz inicialmente 3, pelo menos você faça 7 vezes. Né? 7 vezes. Que é um tempo mínimo para se instalar parcialmente um novo hábito. Se você tiver tempo, né, antes dessa apresentação, e você puder fazer 21 apresentações na sua casa, no seu apartamento, algum canto assim. Cada vez que você fizer essa apresentação, você vai se sentir mais tranquila, mais em paz e mais segura. E, no final, com certeza, tudo dará certo. Essa é uma frase, né, que é do Fernando. Essa frase diz assim: no final tudo dará certo. Se ainda não deu, é porque não chegou no final. Ok, então eu atendo João Pessoa, o nosso WhatsApp é 83 98165 4885. Esse é o nosso WhatsApp. Catiúcio, inclusive, nessa parte de estudo, a hipnose tem sido muito eficaz no manejo da ansiedade quando se vai prestar um concurso. Às vezes a pessoa estuda, está bem preparado, sabe que estudou bastante. Essa parte de estudar, né, tem pessoas que já criam um próprio padrão de estudo, né? Mas existe uma técnica específica, que nós chamamos de HBC. Parece com aquela sigla do banco, né? HSBC. Mas é HBC, que significa horas de bunda na cadeira. Ou seja, estudar. Tem que definir horas, tempo. Né? E estudar bastante. Bastante. E essa forma de estudar, eu até oriento que a pessoa use 3 marcadores de texto. Um marcador verde para assuntos que a pessoa já domina. Marcador amarelo para aqueles assuntos que a pessoa tem menos domínio. E o marcador vermelho
para aqueles assuntos que a pessoa não domina. Quase sempre as pessoas costumam começar a estudar pela parte que ele já domina. O ideal, o que nós sugestionamos, é que ele estude os assuntos que ele domina parcialmente e os que ele não domina. Muito bem, Érica. Então, você quer saber se a hipnose ela é capaz de ajudar as pessoas, né, que têm insônia. Bom, uma das formas, uma das coisas, um dos comportamentos que a gente sempre recomenda é a questão de uma atividade física mínima. A pessoa deve pelo menos caminhar. Pelo menos caminhar. Pelo menos 3 vezes por semana. Mas, às vezes, fica até um pouco impossibilitado que a pessoa caminhe. Eu tenho um colega, por exemplo, que todos os dias, quando ele se levanta, é uma rotina. Ele faz um pequeno aquecimento. Aí faz 50 polichinelos e 20 marinheiros. O polichinelo já é mais fácil. 20 marinheiros, para se fazer 20 marinheiros, precisa de uma condição física legal. Mas pode-se começar com 5, depois vai aumentando progressivamente. Pelo menos quando atingir 10 marinheiros, já vai ajudar bastante. Mas a hipnose, existe uma. O nosso cérebro, ele, ao longo do tempo, ele recebe programações. E uma das programações, algumas pessoas conseguem, é o hábito de sempre dormir tarde. Então, pode ser esse hábito ele pode ser revertido. A pessoa entraria em auto-hipnose, as técnicas específicas de auto-hipnose, e aí depois é reprogramado esse cérebro. Eu sempre recomendo aos pacientes que eles entrem em auto-hipnose, ele passa por pelo menos duas sessões, e aí ele aprende a entrar em auto-hipnose, e aí ele vai trabalhar essa programação, que consta basicamente de repetições de 1 até 10. Estando já em relaxamento médio ou profundo, ele vai mentalizar, ou vai recitar, ele vai falar essa frase: dormirei profundamente. Então ele imagina número 1 e dirá: dormirei profundamente. 2. Dormirei, dormirei profundamente, profundamente. 3. Dormirei, dormirei, dormirei. Profundamente, profundamente, profundamente. A partir do número 4, no final, a sua própria mente dirá para ele a palavra durma. Então, a partir do número 4, ele vai imaginar, mentalizando, ou ele vai recitar: dormirei, 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 dormirei. Profundamente, 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 profundamente. Durma. Então, no final, a partir do número 4, ele escutará a palavra durma. Como ele já está relaxado, e essa repetição causará nele um cansaço, ele já está relaxado, já está tranquilo. Né? E à medida que ele repete essas frases, dormirei profundamente, o cérebro dele começa a entender que é para ele dormir e profundamente. Então, a partir do número 4, a palavra durma vai fortalecendo. Pela minha experiência, quando chega no máximo 7, a pessoa adormece, a pessoa apaga. Essa é uma questão de hipnose clínica. Né? Como eu sou psicólogo clínico e também hipnoterapeuta, eu faço essa junção, esse somatório das duas coisas. Mas a hipnose também ela é usada em longa escala, né?
em quase todos os estados, inclusive aqui também, em João Pessoa, né, ali próximo ao Hotel Tambaú, mais ou menos em frente a um hotel chamado Sapucaia. Tem um pessoal que sempre está lá, praticando o que chamamos de street hipnose, hipnose de rua. Eu, enquanto psicólogo, não posso fazer isso, porque temos uma resolução de 2000, a 013/2000, né, que recomenda que não façamos isso. Recomenda. Então, para evitar problemas, eu não vou. Ela, em algum dos artigos dela, ela diz que é food. Ah, que bom, Érica, que você viu, escutou aí com atenção a nossa fala e lá, lá no meu canal, Mestre Medeiros, tem um relaxamento bem legal, que é o treinamento autógeno de chutes. É um relaxamento que dura aproximadamente 13 minutos e 40 segundos. Então ele tem algumas repetições que a pessoa que não conhece acha meio estranho. Ele repete cada parte do corpo, ele repete 6 vezes. Isso não é uma invenção minha, né? Isso existe, né, há muito tempo. Né? Foi criado pelo Schutz, é um alemão, Johannes Henrique Schutz. Então, lá no meu canal Mestre Medeiros, eu posso até depois ver o link e postar aqui. Mas é só seguir o áudio. Tem, um, tem uma música de fundo, bem discreta, e tem a minha fala, em que eu vou trabalhando parte a parte do corpo. Em algum momento eu digo assim, eu estou completamente relaxada. Então a pessoa mentaliza sendo ela mesma dizendo. E aí eu repito 6 vezes. Né? Depois eu digo, meu braço direito está relaxado. Repito 6 vezes. Depois o braço esquerdo, depois a perna direita, depois a perna esquerda. Né? A medicação, ela é importante. Indiscutivelmente ela é importante. Tem seu papel crucial. Né? Sim. Então, voltando àquele assunto do relaxamento do chute, do treinamento autógeno, em algum momento eu falo do, dos membros relaxados, depois eu falo confortavelmente aquecidos, né? E aí eu vou trabalhando parte a parte até a cabeça. Dura em torno de 13 minutos e 40 segundos, é muito bom. Então, voltando para a questão da medicação, a medicação, ela atua, né, nos casos de ansiedade, fobia, ela atua na ponta do iceberg. Né? Ela atua nessa parte que dá do espelho d'água para cima. O iceberg, aquela coisa de gelo, mas para baixo não chega na causa. Então, quando a gente faz o somatório da psicologia com a hipnose, a hipnoterapia, a gente consegue chegar lá na causa. E muitas vezes, como eu disse, em torno de 4, 6, 10 sessões, a mente da pessoa resolve todas as questões. Né? E quando a pessoa volta para o médico percebe que aquela pessoa já está bem melhor e ele faz o desmame, ou seja, ele recomenda a retirada da medicação. Isso também serve para os casos também de depressão. De uma forma geral, a ansiedade é mais ou menos assim. Quando a pessoa era jovem, jovem ou então bem criança, algo aconteceu que assustou aquela criança, que fez com que aquela criança tivesse medo. E ela não sabia processar aquela emoção. Então aquela emoção ficou registrada no subconsciente, que é a parte mais profunda da nossa mente. É lá onde tem as nossas memórias permanentes. Então a nossa mente, basicamente, ela se divide em pré-consciente, que são as informações
bem recentes, tipo assim, dessa porta que vocês estão para fora, seria o pré-consciente. O consciente é o aqui e agora. O subconsciente é lá onde fica armazenado as nossas memórias permanentes. E por último, o inconsciente, que basicamente é responsável só pelo sistema nervoso autônomo, né, e pelo nosso sistema imunológico. Então, ela vai lá dentro da profundeza e ressignifica aquela história. Aquela história ganha um novo sentido. Né? Aquela história. É como se a gente lesse o livro da pessoa. De hoje, do final para trás. Então, em algum momento, naquela leitura daquele livro, a gente encontra uma questão traumática. Então, vai lá e reescreve. E quando reescreve, a pessoa se liberta. Aqui em João Pessoa não tem show de hipnose, mas São Paulo é bem comum. E sempre que eu estou lá, eu vou assistir show de hipnose, eu acho legal. Então, lá o pessoal aluga um teatro, tem mais ou menos 1.000 pessoas, é lotado. O ingresso é em torno de R$ 30. E eles fazem alguns testes de suscetibilidade para ver o pessoal mais suscetível, né? Que são mais sugestionáveis. E aí convida essas pessoas para o palco, onde tem mais ou menos 50 cadeiras, fica todo mundo sentado lá. Eles fazem mais uns testes e escolhem, libera uma parte e fica com aqueles mais sugestionáveis. É aí que o show começa. E é um show mesmo. As pessoas esquecem o nome, né? Esquecem os números, sente, vê o que não tem, vê o que não há, vê o que também não existe. É bem interessante. É um verdadeiro show. Ok, Fátima. Então, ficamos no aguardo. Né? Repetindo nosso contato, é 83, que é Paraíba, 98165-4885. Ok? Legal. Boa noite, Rafael. Tudo bem com você? Satisfação, rapaz, falar com você. Sei que você tem uma agenda ocupada, mas arranjou uma brechinha e manteve aí contato conosco. Como é que você está? O Rafael, né, que entrou agora na nossa conversação, é um estudioso da psicologia e grande estudioso da hipnose. Então, o Rafael ele já trabalha com hipnoterapia, né? Também gosta de street hipnose, que é o hipnose de palco. Muito bom, Rafael. Muito bom falar com você. Um dos livros que hoje está em alta é esse livro aqui. Ó. Oh, é esse aqui mesmo. Desbloqueie o poder da sua mente. É do meu colega e mestre, né, o Mike Arruda, que é o presidente da Omni. Inclusive, agora no mês de maio eu vou estar com ele em São Paulo. Vou estar fazendo mais um curso. Né? Esse é o Mike. Eu vou fazer um curso que eu já trabalho já há algum tempo com criança. Então as crianças, os pais preocupados com as crianças, têm levado as crianças lá no consultório. Então quase sempre o problema com criança é chupar dedo, medo de escuro, né? Só querer dormir no meio dos pais e gagueira. Então, a gente já trabalha com isso, mas dessa vez
eu vou fazer uma especialização só em hipnose para criança. Muito bom, Rafael. Hidrofobia, medo de água. Quase sempre, quase sempre, banho de mar. Quase sempre, podemos dizer assim, esse medo começou quando a pessoa era bem criança, talvez 2, 3, 1 ano, 4 anos, mais ou menos por aí. E os pais, eles insistem em colocar a criança na piscina ou então entrar com a criança no mar. Claro que a criança não sabe se defender em relação a isso. Mas essa situação de medo, de trauma, fica registrada. Então a gente precisa, numa regressão, descobrir quando isso começou e ressignificar. Bom trabalho. Parabéns. Muito bem. Você até atesta aí o que eu estou dizendo. Exatamente. O evento causador inicial, ou nós chamamos também de cena nuclear, é quando começou. Hoje a pessoa tem 31 anos. Então, imagine, pessoal, que há 24 anos que essa pessoa tem medo de tomar banho de praia. Então, isso atrapalha muito a vida, né? Atrapalha os relacionamentos, atrapalha os finais de semana, né? Que se vai à praia, se vai à piscina, a pessoa fica por ali com aquele temor, né? E claro que isso pode ser tratado pelas psicoterapias tradicionais, né? E elas tratam, só que dura um pouquinho mais, demora mais um tempinho. A hipnoterapia é como o professor Raimundo, lá da escola, escolinha do professor Raimundo, é mais ou menos assim, vapt vupt, né? Às vezes numa única sessão resolve tudo. Não é todas as vezes, né? Por isso que toda regra tem exceção. Eu já tive casos de pessoas que o nosso consultório é no quinto andar e esse paciente, ele subiu pela escada. Então, cada andar, né, tem 2 pavimentos de degraus. Então, cada andar, para chegar de um para o outro, em média, tem que se subir 20 degraus. Então, quinto andar são 100 degraus. Então, é um sofrimento. Então, foi uma única sessão. E quando terminou a sessão, essa pessoa era um homem, estava acompanhado da sua esposa. E nós saímos do consultório e como eu sou comportamentista, então às vezes a gente acompanha para modelar o comportamento ao vivo, né, em loco. E eu disse, bom, então vamos acompanhá-lo. E o paciente estendeu a mão e disse, minutinho aí, doutor, vou descer sozinho. E aí desceu sozinho, foi até o G1, que é a segunda garagem, lá no subsolo, e aí depois voltou para o quinto andar, abriu o elevador e chamou a esposa, né? Bora descer comigo, amor. Doutor, até mais, obrigado. Essa foi só uma única sessão. Às vezes a gente se surpreende quando um paciente ele fica legal com uma única sessão. Muitas vezes se pensa assim, eu perdi meu paciente, ele só veio uma vez, não é bem assim. Ele só veio uma vez, mas ele manda 10 pacientes. Então isso aí é bem legal, é. Isso, ok. Então, uma idade mínima, Catiúce, a idade mínima, a gente considera 4 anos. Com 4 anos, aquela criança, ela já tem uma esperteza, né? Ela já fala fluentemente, ela se relaciona perfeitamente com as pessoas. Então, no mínimo, 4 anos.
Para se atender uma criança, às vezes o pessoal, nessa primeira sessão na anamnese, atende os pais e a criança está do lado. Não é assim que funciona, porque muitas vezes os pais são as causas do sofrimento daquela criança. Então, eu atendo os pais, levanto toda a história da criança numa sessão, talvez uma sessão de 1 hora mais ou menos, né? É uma sessão normal, que é paga em honorário do mesmo jeito. Entendeu? É uma sessão. Atendo os pais, levanta toda a história. Aí na segunda sessão, os pais vão com a criança. Os pais ficam na recepção, os pais entram com a criança. Inicialmente, os pais entram com a criança para a gente estabelecer o rapport. Depois que estabelece o rapport, os pais saem e ficam na recepção. E a porta ela fica entreaberta para que a criança perceba que os pais estão ali, mas os pais não participam. Então, idade mínima, 4 anos. Para 4 anos, quase sempre o problema é medo de escuro. Né? Os pais, eles são, podemos dizer assim, manobrados pela criança, a criança desde cedinho. Está sempre no meio dele, sempre dormindo, toda vez que retira ela chora. Né? Então, aí desenvolve esse hábito. Né? Precisamos retirar isso aí. Aí com a hipnoterapia, a gente consegue sim. Eu tenho vários exemplos de crianças que, com 2 sessões, resolveu o problema. Então, 4 anos é a idade mínima. Aproveitando a presença aí do Rafael, eu quero dizer que o Rafael, ele é professor, né, de oratória. É um dos melhores professores que eu conheço de oratória. Né? Recomendo cursos com ele, viu? Ele é muito bom. O Rafael já tive o prazer de tê-lo num dos meus cursos, um dos nossos cursos. Quero que você saiba, Rafael, que a gente está montando aí um curso, né? Um curso de hipnose clínica. Né? Muita gente tem me cobrado. Esse mês de março e de abril a gente tem 2 cursos em Recife. No mês de maio eu estou indo a São Paulo fazer uma especialização só em hipnose de criança. Vai aperfeiçoar mais a minha base. E aí no segundo semestre a gente deve lançar o curso de hipnose clínica. Vai ser um prazer, Rafael, ter você aí no nosso curso. Bom, essa sua pergunta, Catiúce, ela é bem pertinente. Né? Ela é bem pertinente. Brasil afora, Brasil afora, qualquer profissional faz curso de hipnose. Qualquer profissional, seja advogado, engenheiro, contador, administrador, qualquer profissional. Ele faz curso de hipnose, faz curso de hipnoterapia. Mas, como eu sou vinculado à Associação Brasileira de Hipnose, no regimento interno deles lá, eles, eles cobram que nós só ministremos curso para o pessoal da área de saúde. Você, qual o seu curso, Catiúce, por favor? Então, Brasil afora, qualquer pessoa faz curso, né? E qualquer pessoa, desde que tenha habilitação em hipnoterapia, ela pode abrir um consultório, né, de hipnoterapia e pode clinicar. Eu tenho vários colegas e excelentes hipnoterapeutas. Não são psicólogos, não são médicos, né? Ah, você faz serviço social. Então, serviço social é área de saúde, entendeu? Está na área 3, como psicologia também é área 3, é área 3, né, me parece? E o serviço social está muito junto com as pessoas. O assistente social, ele sem saber, ele faz hipnose. Porque ele acolhe as pessoas que o procuram, ele escuta, ele orienta. Ele usa sem saber
técnicas da hipnose naturalista, que é a hipnose ericksoniana. Eu tenho formação em hipnose ericksoniana, mas eu sou hipnotista clássico. Eu sou clássico, né? Inclusive, em alguns momentos eu uso a tradicional palavra durma, né? Mas antes eu digo para a pessoa, olha, você não vai dormir coisa nenhuma. Mas daqui a pouco, quando eu sei a palavra durma, você vai ter uma vontade incontrolável de fechar os olhos, baixar a cabeça e relaxar profundamente. E eu vou conversando com a pessoa e digo, durma, a pessoa apaga. Isso. Mas, concluindo a história do serviço social, antes, logo mais eu explico a você também, Érica, essa outra sua pergunta. Então, sobre quem não deve ser hipnotizado, né? Então, o assistente social, ele conta história, né? Ele conta metáforas, mesmo, sem saber que está fazendo técnica ericksoniana. Então, a hipnose ericksoniana, ela trabalha com histórias, trabalha com metáforas, né? Trabalha com acolhimento. Isso o assistente social faz. Ele faz sem saber, né? Eu tenho uma aluna no Natal que ela já fazia alguns tipos de relaxamento, né? Trabalhava com yoga, né? E as pessoas diziam para ela assim, olha, tu faz hipnose, não sabe. E aí quando ela fez o nosso curso em Campina Grande, ela veio de Natal só para Campina Grande, ela teve certeza que fazia hipnose há muito tempo. Então foi bem legal essa experiência. Então, voltando lá para. Existe algum paciente que não pode ou não deve ser hipnotizado? Sim, existe. Né? O esquizofrênico não se hipnotiza esquizofrênico. Por quê? Olha, ele já tem uma mente muito fértil. Ele alucina. Ele vê as coisas que não tem. Ele delira. Ele escuta vozes. Aí você vai hipnotizar um cara desse, ele surta no consultório, né? Ele pode querer quebrar tudo, ele sai correndo, sai gritando. Daí que chama o SAMU e resolve essa história, o bicho pega. Então, esquizofrênico não se hipnotiza. O máximo que pode ser feito é um relaxamento, mas sem regressão. Sem querer trabalhar a regressão. Senão o bicho pega, né? O que a gente realmente evita mesmo é a questão do esquizofrênico. Esse é crucial. Não se deve hipnotizar esquizofrênico. Ah, eu tenho alguns pacientes esquizofrênicos, né? E quando eles estão em crise, eles relatam, oh, doutor, eu estava assistindo o Jornal Nacional e o Bonner estava falando de mim. Tudo que ele dizia era em relação a mim. Ou seja, ele estava delirando. Ele estando medicado, o paciente esquizofrênico, não tem nenhum problema. Ele convive normalmente com a maioria das pessoas. O esquizofrênico ele é muitíssimo inteligente. Tem uma capacidade de se ajustar, de lidar com as coisas de uma forma assim, bem eficaz. Então, e aí ele já alucina e delira. Então devemos evitar essas questões. Talvez algum de vocês que está aqui agora nesse nosso bate-papo tenha criança. Então, existe uma técnica da sleep hipnose, hipnose do sono, né, que as mães, as avós, as bisavós já fazem isso há século, né? Fazem com o coração. Então, o nosso cérebro ele tem ondas cerebrais. As ondas agora do cérebro de todos nós é a beta. Nós estamos despertos. Quando as ondas vão passando para alfa, a gente já vai ficando meio relaxado. Seria um transe leve. Aí
essa onda ela evolui de alfa para teta. E nesse momento já é um transe profundo, o relaxamento já é profundo. A última fase é a delta, que é o sono. Então, passando do teta para delta, a criança já assim, ela está quase dormindo, ela está meio groga assim, né? Olhos fechados, bem sonolenta. É nesse momento que o pai ou a mãe chega junto. E lá no pé do ouvido, faz o que chamamos de compounding, reforço positivo. Tipo, pai te ama, né? Te ama profundamente, né? A partir de amanhã você vai ser um menino mais calmo, mais tranquilo. Vai dizendo coisas positivas no ouvido dele. E mesmo ele estando quase dormindo, ou até mesmo dormindo, tipo as 2 primeiras horas de sono, o subconsciente está totalmente acessível. O que é dito, chega lá. Isso é bem legal. Então, uma pessoa que é vítima de violência sexual. Me parece que foi violência sexual? Essa questão de CID, às vezes, aquele profissional que dá um CID, ele se confunde. Né? Às vezes o CID não é exatamente aquele. Mas no transtorno, no momento, nas questões relacionadas a abuso sexual, há uma invasão profunda da sua individualidade. Isso causa um trauma enorme, enorme. Esse surto só vai surgir se a pessoa já tiver predisposição. Do contrário, vai ficar registrado sofrimentos, traumas. E esses traumas, se não forem trabalhados, vai impedir que aquela pessoa ela seja feliz. Muitas vezes, essa pessoa até casa depois com outra pessoa e não consegue manter um relacionamento sexual. Claro que a sexualidade no casamento não é tudo, é em torno de 5%, de 3 a 5%. Mas é crucial que haja. E muitas vezes esse, essa violência sexual ela pode desencadear transtornos sexuais, como por exemplo, vaginismo. No ato da penetração, as glândulas de Bartolini, que são responsáveis por liberar uma secreção que lubrifica a vagina, não libera. Então fica a vagina seca. Né? A ausência de prazer, anorgasmia. Então, são sintomas que vão somando e dificultam essa, essa convivência harmoniosa entre um casal. Então, a hipnose é muito eficaz nessas questões. A gente vai lá, né, acessa o que chamamos de rastros de memória, porque nós temos dois tipos de memória. Né? Nós temos as memórias, nós temos as memórias permanentes. Sim.
Sim, sim. Inicialmente, nessa questão da frigidez, sempre é bom, no caso da mulher, passar pelo ginecologista para ver se há algum achado físico. Se não houver, é só psicológico, é só trauma. E quase sempre, o que o Rafael falou anteriormente, o evento causador inicial, a cena nuclear, não tem nada a ver com aquele sintoma que ora se apresenta. E aí a gente vai lá e ressignifica aquela história e o sintoma some. Ele some totalmente. Mas é isso aí. Vamos tirando as dúvidas, vamos tirando as dúvidas. A gente está aí para ir somando. Para o pessoal que trabalha com hipnose, não se pode estudar hipnose sem pelo menos ler esse livro aqui. Olha. Esse livro aqui é fundamental. Um livro excelente. Manual Brasileiro de Hipnose Clínica. E esse livro aqui da Sophia Bauer, livro muito bom. Este segundo livro da Sophia Bauer. Excelente. Sim. Então, no dia 23 de março, nós teremos um curso na Faculdade Exuda, em Recife. É uma faculdade bem conceituada, dia 23 de março. É um curso de 10 horas. E no dia 20 de abril teremos um segundo curso, também lá na Exuda. Já em maio, não. Em maio aí eu vou a São Paulo fazer aquela especialização que eu falei, né, sobre hipnose com criança. Então vai vir uma professora, direto da Suíça, que é a autora desse tipo de tratamento. Ela criou os protocolos. Então a Omni ela possui protocolos diversos para problemas diversos. Todos esses protocolos são testados, né, e validados pela ISO 9001. Então é o único curso de hipnose no mundo que tem ISO 9001. Então é assim. Então, a Omni ela é uma das escolas mais respeitadas no mundo. Né? Eu sou da quinta turma. Eu fiz o curso da Omni, foram 8 dias, em janeiro de 2017. Mas aí eu já mexo com hipnose já há bastante tempo. Bom, a hipnose, ela tem demonstrado excelentes resultados no tratamento das compulsões, seja alcoolismo, seja tabagismo, seja outras drogas, drogas ilícitas, por exemplo. Eu sempre digo a meu paciente, já na primeira sessão, que o pontapé inicial representa 51% do tratamento, que é a disposição dele em se tratar. E aí eu sempre pergunto, você está aqui por qual motivo? Que motivação você teve para vir para cá? Se eu perceber que é a esposa que quis, o marido que quis, filho pressionando, né, que ele está ali sem ser porque ele quer, eu vou concluir o atendimento e vou dizer para ele, olha, quando você quiser se tratar, você volta. Do contrário, você vai estar perdendo tempo e dinheiro, não vai se resolver.
Aí quando eu percebo que realmente é isso, eu faço as avaliações, peço para que ele procure o médico dele e que o médico recomende tais e tais exames, que o médico sabe quais são, para a gente ter uma base legal, ver se tem alguma complicação. Não tendo, não tendo, as drogas de uma forma geral, as compulsões de uma forma geral, elas buscam preencher um buraco, um vazio naquela alma, naquele espírito, naquela pessoa. E a gente vai descobrir que vazio é esse, que buraco é esse. E tapá-lo, né? Que emoções são essas que despertam esse desejo? Quase sempre as pessoas dizem assim: eu fumo porque me acalmo. Eu estou estressado, aí eu fumo. Está no local de trabalho, aí está bem aperreado, dá uma saidinha, vai lá no corredor e fuma. Então, essa frase é uma frase universal em que ela já foi repetida tantas vezes que ela parece ser verdadeira. Já para quem bebe, a frase é assim: bebo para esquecer. Caramba, o que é que está acontecendo na vida dessa pessoa? Que essa pessoa precisa beber para esquecer. E aí a gente vai descobrindo quais são as causas, né? Que chamamos também de gatilhos. Quais são os gatilhos que, quando são disparados, a pessoa bebe ou a pessoa fuma. Então, existem muitas estratégias. Bom, quando eu trabalho com tabagismo, eu sempre recomendo pelo menos 3 vírus. Eu sempre implanto pelo menos 3 vírus na vida dessa pessoa. Quando a gente fala em vírus, a gente só imagina vírus do computador, né? Mas um vírus é um algo diferente que é colocado, que é disponibilizado. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, antes de acender um cigarro, o que é que geralmente a pessoa bebe? Com certeza, a resposta seria café. Bebe um café, acende um cigarro. Então, qual é o vírus? Beber um copo com água. Não um copo com água daquele copinho, mas um copo normal com água. Então, a água, ela lava a língua, a bochecha, a garganta. O cigarro vem, polui. Então, se antes de acender um cigarro a pessoa bebe um copo com água, lá na mente da pessoa cria-se uma interrogação. E agora? Eu vou sujar a boca? Vou sujar a garganta? Vou sujar a bochecha? Então, quase sempre a pessoa, naquele momento, diminui o cigarro. Não fuma aquele cigarro. Vai fumar menos cigarro. Toda vez que for fumar um cigarro, bebe um copo com água. A mente fica na dúvida, fica meio desorientada. Por que isso? Esse é um primeiro vírus. O segundo vírus é liga de dinheiro. Pega a carteira de cigarro, bota 20 ligas de dinheiro assim e 20 ligas assim. Esse é o segundo vírus. Qual o terceiro vírus? Guardar essa carteira num canto de difícil acesso. Aí nós temos 3 vírus. Então imagine, a pessoa pensa em fumar, vou fumar. Então ele já vai ter o trabalho de pegar a carteira, que vai estar bem escondida num canto de difícil acesso, que é um vírus. Pegou o vírus, pegou a carteira. Já teve trabalho. Segundo, ele vai retirar as 40 ligas. Terceiro, ele vai beber água. Aí ele conclui, é trabalho demais. Então ele deixa de fumar um cigarro. Se naquele dia, se ele costuma, por exemplo, fumar 20 cigarros, pode ser que naquele dia ele só fume 18, só fume 17. No outro dia, vai fumar menos. No outro dia vai fumar menos. No outro dia vai fumar menos. Às vezes, isso já é suficiente. Aí, se preciso for, pode se recomendar que ele procure o médico, né, para usar um adesivo, né? Ou, se o médico assim, achar por bem, ele pode passar uma medicação. Geralmente ele passa bupropiona, que é a medicação. É um antidepressivo, mas retira o desejo de fumar, diminui o desejo de fumar. E aí a pessoa chega lá. Chega lá assim. No caso de alcoolismo e outras drogas, as drogas ilícitas, ou até mesmo a questão do tabagismo, às vezes é necessário uma desintoxicação.
Essa desintoxicação pode ser feita em hospital de clínica médica geral, como será o Hospital Nossa Senhora das Neves de João Pessoa, o Hospital da Unimed, o Samaritano, né? Também existem clínicas especializadas, como Clínica do Estresse, né, em Intermares, ou uma clínica que tem lá no Conde Jacomã, chamada AME, é uma clínica especializada em drogas lícitas e ilícitas, e o tratamento são 6 meses. Então, se o cara for pagar em espécie, é meio complicado. Parece que a diária é R$ 80. Então, 80 vezes 30, né, dá R$ 2.400 por mês. Fica complicado, né? Mas, tendo um plano de saúde, fica mais fácil. Isso. Então, Rafael, foi um prazer ter você por aqui. Um abraço, sucesso aí no seu distrito. Ok? Valeu, até mais. Foi um prazer falar com você, ter você aqui nesse nosso bate-papo. Tchau. Nós estamos encerrando essa nossa conversa hoje aqui. Foi um prazer, uma satisfação conversar com vocês. Ok? Então, só lembrando o nosso Instagram, Medeiros, tudo minúsculo, Medeiros, ponto psicólogo, sem o acento do psicólogo, ponto hipnose. Esse é o nosso Instagram. Repetindo, o nosso WhatsApp, né, que é o 83 98165 4885. Então, estamos encerrando esse nosso bate-papo, que foi muito proveitoso, gostei demais. E até a próxima.